No último fim de semana, a Arena Carioca, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, recebeu o Mundial de Ginástica Rítmica e com uma exibição de gala do nosso conjunto brasileiro, conquistando duas medalhas inéditas, duas medalhas de prata, uma na prova geral, que é a nossa competição olímpica, e também na série mista. Duda Aracaque, Nicole Pício, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha, o nosso quinteto que fez história no Rio de Janeiro, e tudo isso também com a Camila Ferezinha ali, a treinadora desse quinteto mágico do Brasil que escreveu essa história no fim de semana, e justamente com a Duda Aracaque, que também é a capitã desse nosso conjunto brasileiro, e a Camila Ferezin. Para nós é uma grande honra recebê-las aqui na Band News FM depois de um fim de semana tão especial. Vou dar aqui as boas-vindas separadamente. Camila, peço licença, tá bom? Vou começar com a Duda, até para já ouvir um pouquinho desse fim de semana tão mágico para a ginástica rítmica brasileira. Duda, tudo bem? Seja bem-vinda à Band News FM. Olá, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada aí pelo convite. Foi incrível, melhor do que a gente poderia esperar. E a gente está muito feliz aí, aproveitando cada segundo da nossa conquista, né? Mas a gente está muito feliz. Camila, seja muito bem-vinda também à Band News FM, já há tanto tempo, né, à frente da ginástica rítmica do Brasil, com Olimpíada no currículo, né, já vivenciou tantas coisas dentro dessa modalidade que obviamente tem um espaço gigantesco reservado dentro do seu coração. Como definir esse momento de orgulho também de um trabalho sendo realizado a longo prazo e que agora, né, etapa a etapa de Copa do Mundo, agora com edição também de Mundial de Ginástica Rítmica, vai sendo coroado. Parabéns mais uma vez. Obrigada, é uma honra estar aqui falando, né? Principalmente num momento tão especial como esse, né? Essas duas medalhas inéditas dentro de casa tem um sabor, um gostinho muito especial que a gente vai lembrar para o resto das nossas vidas. Legal, a gente vai bater um papo então para falar um pouquinho dessas duas medalhas de prata, né, na prova geral e também na série mista, nesse Mundial de Ginástica Rítmica disputado no Rio de Janeiro. E Duda, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa atmosfera que vocês viveram também na Arena Carioca 1, né? Todos os dias de competição ali com as arquibancadas lotadas. Eu vou ser bem sincero, eu estava acompanhando um pouquinho pela televisão, um pouquinho não, né? Toda a disputa de vocês pela televisão. E no momento da apresentação, eu praticamente não conseguia ouvir o som, né, da música que dava o tom ali da apresentação de vocês. Tamanha festa que havia ali nas arquibancadas. Como foi viver um pouquinho dessa experiência também com a torcida brasileira ali apoiando? Nossa, foi incrível. É a melhor competição das nossas vidas. O público fez isso acontecer. Já era muito especial, né? Estar competindo em casa, um campeonato mundial com chances reais de medalha, mas a gente esperava a Arena Carioca cheia, só que eles dobraram as nossas expectativas. A gente sentiu cada segundo ali na quadra os brasileiros com a gente, então foi um gás ainda maior para que a gente pudesse fazer cada série dando o nosso melhor. E Camila, aqui em São Paulo, nesse último fim de semana, né, enquanto vocês disputavam o Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro, aqui na capital paulista, na Arena do Palmeiras, a gente teve um festival sertanejo com grandes duplas, né, da música nacional. Lá estavam também Chitãozinho e Chororó. Cantaram a música Evidências, mas eu posso apostar com você, Camila, eu posso garantir que mesmo naquele cenário ali de muitos fãs da música sertaneja, ninguém cantou Evidências a plenos pulmões, como a gente ouviu enquanto o Quinteto do Brasil participava e conquistava essas duas medalhas no Rio de Janeiro, né? Com certeza, gente, foi demais. Eu acho que o mundo da ginástica rítmica daqui para frente vai ser super diferente, porque a gente jamais viu, né, tudo isso envolvido, uma alta performance das meninas, com um mundial dentro de casa, com a alegria do povo brasileiro, essa torcida, essa emoção. Foi inédito, acho que vai ficar guardado para sempre, vai ser difícil superar. Acho que nenhum país, eu acredito, vai conseguir superar o que aconteceu aqui nesses dias. Então, foi super especial. O Chitãozinho Chororó também mandou recado para as meninas. A gente conheceu eles antes. Foi bem emocionante. E ver as meninas se apresentando dessa forma, com a torcida vindo abaixo ali, foi especial demais.
Como é que foi, Duda, esse contato com o Chitãozinho e Chororó, né? A música escolhida a dedo ali por vocês para essa performance, né? Já num trabalho também há algum tempo com a Camila. Como é que foi esse contato com os autores dessa música que agora todo mundo, ainda mais para quem é fã de ginástica rítmica, sabe de cor e salteado? Foi muito emocionante. Chitãozinho e Chororó, assim, eu acho que todo brasileiro conhece, ainda mais essa música Evidências, é uma música que envolve todas as gerações, né? Eu acho que todo mundo, quando tá em família, tem um momento que canta Evidências, quando tá em alguma festa, tem um momento que toca Evidências, karaokê. Então, nossa, foi muito emocionante a gente poder ter esse contato com eles. Eles gostaram muito, assistiram a série lá em Portimão, na nossa primeira competição, e continuaram acompanhando aí a gente. Então, foi incrível. Eu acho que lá de casa meus avós devem ter surtado. Que legal, é quase um hino, né? É praticamente o segundo hino nacional para nós aqui brasileiros, essa música Evidência. Bom, Duda Aracaki, capitã da nossa seleção, do nosso conjunto de ginástica rítmica do Brasil, e a treinadora Camila Ferezin conversam com a gente aqui na Band News FM depois das 2 medalhas de prata conquistadas no Mundial da categoria no Rio de Janeiro. E Duda, a gente falou um pouquinho, né, dessa atmosfera, obviamente, né, todo o apoio que foi passado das arquibancadas para vocês também durante as exibições. Competir em casa aumenta um pouquinho da responsabilidade, mas ao mesmo tempo dá mais leveza para a apresentação, para a performance. Houve um trabalho especificamente para vocês encararem essa condição que foi vivida no Rio de Janeiro? Sim, eu acho que aumenta bastante a responsabilidade, a gente sabia disso, mas desde o início a gente tentou olhar pelo outro lado, né? A gente sabia que em casa, com chances de medalha, todo mundo ia estar esperando, poderíamos pensar pelo outro lado, de não querer decepcionar, enfim, mas a gente escolheu. Ver pelo lado positivo que a arena estaria cheia de pessoas torcendo por nós, então eu acho que foi uma pressão muito positiva para nós, assim, a gente conseguiu trazer bem esse lado que a gente trabalhou muito junto com a nossa equipe de trabalho mental, assim, para que a gente pudesse usar essa pressão ao nosso favor, usasse a torcida ao nosso favor, e acho que a gente conseguiu fazer muito bem isso daí no Campeonato Mundial. E Camila, para você como a treinadora desse conjunto fantástico, desse quinteto brasileiro, né, o quanto é importante também saber que há esse trabalho mental, porque muitas vezes, né, competir em casa com essa responsabilidade, com essa expectativa de um pódio, de uma medalha, isso acaba sobrecarregando um pouquinho esse aspecto mental, né, o quanto ter a certeza, né, estar ciente de que as meninas também estão muito bem preparadas nesse quesito, ajuda justamente todos os ajustes também que são feitos para o momento da apresentação. Com certeza. Logo depois dos Jogos em Paris, a gente já começou a trabalhar visando esse campeonato mundial dentro de casa, e aí o nosso reforço a mais foi contratar um profissional da área da neurociência, que além dos psicólogos, eles conseguiram trabalhar exatamente com as meninas como o cérebro teria que funcionar nesses momentos tão importantes. Então, foi feito toda uma periodização, um planejamento desde o ano passado, um acompanhamento assim bem de perto, foi super legal, porque as meninas também adoraram, gostaram, conseguiram fazer as técnicas, né, que foram passadas para elas, e ao mesmo tempo também, como treinadora, eu fui articulando várias estratégias, né, para que elas simulassem o que elas iam viver. Por mais que seria muito difícil, foi muito mais do que a gente imaginou, mas a gente se preparou. Então, a gente simulou muitos treinamentos controles, né? A gente veio muito antes aqui no Rio de Janeiro, a gente colocou um campeonato brasileiro de individual, né? Aqui na arena, para as meninas já entrar na arena que ia competir no Mundial. Então, a gente fez várias simulações dentro do nosso trabalho, dentro do nosso planejamento, para elas se prepararem para esse momento tão importante, porque na ginástica rítmica é muito difícil por conta disso. A gente nunca viveu esse momento dentro de casa, né? Ia ser novo, mas a gente conseguiu se preparar muito bem para isso, com essas estratégias, e deu super certo, porque eu achei elas muito fortes, preparadas mentalmente, umas verdadeiras leoas em quadra, elas estavam muito focadas, e principalmente elas tinham a certeza e a confiança que elas fizeram o melhor no dia a dia, né, nessa construção. Então, todos os dias elas deram o melhor delas a cada dia, e isso deu essa segurança para elas fazer esse show que elas fizeram aqui.
E Duda, a Camila até fala na palavra construção, né? E obviamente que para colher os frutos num esporte assim de altíssimo nível, né? De alto rendimento, com campeonatos mundiais, com etapas de Copa do Mundo, com edições de Jogos Olímpicos, vocês passam por muita coisa, né? E de fato ele é um trabalho a longo prazo. Vocês passaram pelos Jogos Olímpicos de Paris, por uma questão física, né? Houve ali uma infelicidade do Brasil não ter disputado aquele pódio na capital francesa, mas logo no primeiro ano de um novo ciclo olímpico, né, agora até Los Angeles 2028, vem esse resultado de vocês, muito expressivo, uma inédita medalha de prata. O quanto tudo isso reforça esse trabalho, essa construção, como disse há pouco a Camila, né, de que está tudo sendo muito bem feito, passo a passo, e até projetando uma caminhada até Los Angeles daqui praticamente 3 anos. Com certeza, é muito importante que a gente sabe do nosso potencial e a gente desde sempre, por causa da Camila, a gente sabe que tudo se consegue com muito trabalho. Então, trabalhando as coisas vão dar certo e a gente chegou muito assim esse ano aqui no Campeonato Mundial. A gente sabia que a gente tinha trabalhado muito, apesar de ter sido um ano que a gente competiu muito pouco, porque foi também uma estratégia delas de já que ela tem três ginastas muito experientes, para a gente chegar da melhor maneira com o menos dores possíveis, a gente competiu bem pouco, só que a gente estava muito preparada mentalmente para o campeonato e para o que a gente ia viver aqui. Então, eu acho que pra gente a única fórmula é essa, é trabalhar em equipe. A gente tem uma equipe muito grande, né, por trás, e muita fé em Deus, principalmente, porque a gente sabe que as coisas funcionam para quem é justo, para quem trabalha certo, para quem é honesto. E Camila, esse pódio, né, em edições de Mundial de Ginástica Rítmica, bateu na trave lá em 2023, né, naquela edição em Valência, com aquele terceiro/quarto lugar, né, uma queda do pódio ali naqueles instantes finais, quando essa quarta colocação de praticamente 2 anos atrás também mexeu com vocês. E acho que reforçando também, claro, né, esse sinal de que as coisas estavam sendo muito bem feitas, mas ao mesmo tempo de bateu na trave dessa vez. Eu acho que eu vou usar esse combustível com as meninas para a próxima edição. Com certeza, acho que todas elas sonharam desde o início junto. A gente tem o mesmo sonho, o mesmo objetivo e trabalhamos duro para isso. Então, nada nos fez parar, nada. A gente não desistiu em nenhum momento. E, pelo contrário, ficamos em quarto, lamentamos um dia, no dia seguinte já vamos em frente. Qual que é o próximo? São os próximos objetivos? E a gente foi trabalhando e vendo onde que dava para melhorar, os acertos, os erros, a gente foi trabalhando duro e eu acho que o resultado está aí, né? A gente nunca deixou de acreditar. E esse Mundial na nossa casa nos motivou ainda mais, né? Aconteceu tudo como foi nos Jogos Olímpicos de Paris, mas a gente baixou a cabeça ali 2, 3 dias e já começamos a trabalhar pensando nesse Mundial e acreditando, né, que tudo seria possível. Então, cada resultado que vinha, que a gente batia na trave, a gente nos dava ainda mais força que era possível sim. Tanto que tá aí agora essas duas medalhas que ninguém tira nunca mais da gente. Falando em medalhas, eu não sei, a gente está à distância, né, batendo esse papo remotamente, mas eu consigo perceber que talvez tenha um objeto pendurado ali no pescoço da Duda, que eu não Olha sei. que coisa linda, olha. Olha só, para quem nos acompanha pela Band News FM, a entrevista só em áudio, para quem nos acompanha com imagens pelo YouTube, mas a Duda está muito bem trajada com as duas medalhas que foram conquistadas nesse último fim de semana, na prova geral e também na série mista. Tá desde domingo assim, Duda? Não tirou do pescoço ainda? Não, não sai do pescoço mais. Até eu ganhar a próxima, vai ficar aqui. E é bom, né? Porque aí não corre o risco. Você sabe que tá com você o tempo inteiro também, né? Então mantém em segurança essas duas medalhas históricas para a ginástica rítmica brasileira. E Duda, nesse quinteto, né, o conjunto formado por vocês, acho que no dia a dia vocês vivem até uma questão assim de
família. Você passa muito mais tempo com as meninas, com a Camila, do que necessariamente com os seus familiares. Como é que é essa relação também de tantos dias, tantas horas, tantos momentos, viagens, treinamentos e tudo mais com o restante das meninas, para que haja essa sintonia também, principalmente na hora H, que é o objetivo ali na apresentação e nas competições? Ah, é maravilhoso. Todas nós nos damos muito bem. A gente tem uma diferença ali, um pouco de idade com as mais novas, né? Mas elas chegaram e se entrosaram muito bem desde o início. Então, eu acho que ajuda muito, né? Isso da gente se dar bem fora do ginásio, porque a gente vai se conhecendo mais, vai criando uma sintonia maior, o que acaba ajudando dentro de quadra. Vai ser agora que elas vão para casa ficar um mês, daí elas vão sentir falta uma das outras. Nossa, vale muito, vale mais que qualquer coisa essa relação que a gente cria com as meninas, com a comissão técnica, com a equipe multi, a gente cria uma relação muito bonita. Então, Camila, agora que vai ter um tempinho de férias, elas não vão se desgrudar pelo WhatsApp, é isso, né? Para não perder a sintonia. Ó, cada um no seu cantinho, pode aproveitar o descanso, mas mantenham-se unidas. É mais ou menos por aí, Camila? Eu vou falar para elas, não, desliga, ninguém fala no grupo, não vai ter cronograma da treinadora, vá descansar, por favor. E Camila, num momento tão importante, né? Como é que vem essa decisão? Claro, né? Tirando um pouquinho desse peso da expectativa que foi criada, subindo ao pódio 2 vezes, e de também ter esse entendimento de agora talvez seja a hora de descansar, né? Trabalhamos tanto para chegar nesse momento, que foi coroado com essas 2 medalhas de prata, mas também reconhecer de, ó, vamos tirar o pé um pouquinho agora, tem muito trabalho a ser feito pela frente, mas o importante agora é desligar, como você disse. Eu acho que são 15 anos, né, que eu estou à frente da seleção e até hoje a gente não teve umas férias, né, assim como a gente gostaria de ter, por conta desse sonho maior que a gente sempre sonhou, né? Então a gente trabalhou muito duro e agora essa medalha veio. Então agora a gente merece e eu quero, assim, falei para a gente, um mês em casa para descansar mesmo, e todo mundo merece. Eu acho que tem muitas pessoas envolvidas que trabalhou muito, a gente trabalha dia e noite, as meninas ainda saem de férias, assim, um pouquinho, 2 semanas no final do ano, ou quando acaba uma competição importante, mas nós, treinadora, já começa a pensar, eu já estou pensando na próxima música, daí eu tenho que eu vou em Londrina para editar a música e vou atrás dos modelos do Colan, então quase não descansa, né? Mas dessa vez eu quero descansar, eu quero usar minha boia que eu comprei em Paris. Eu comprei uma boia de Paris para ficar lá tomando sol dentro da piscina e não consegui usar ainda. Agora eu acho que eu vou conseguir usar. Merecidamente. Duda, no grupo de vocês vai aparecer assim, tá bom? Ó, Camila saiu do grupo. Ela só volta daqui a um mês, tá bom? Ela vai silenciar a gente. E Duda, como é que tá a sua programação? Quero saber das suas férias, né? Da Camila a gente já ouviu, a boia que veio diretamente de Paris está pronta já para ser usada. Qual que vai ser a programação da Duda também para descansar um pouquinho? Aí eu vou para casa, ficar com a minha família, curtir um pouquinho da praia lá da minha cidade. E eu acho que é isso, o mais importante é isso, é matar a saudade dos familiares, descansar um pouquinho, desligar um pouco para poder voltar com força total para os próximos objetivos. Legal. Pessoal, só para a gente fechar, Camila, você até citou numa curiosidade, né? E tem muita gente que passa a descobrir um pouco mais da ginástica rítmica nesse momento, né? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil ainda há muito dessa cultura, né? Dos esportes olímpicos terem aquele protagonismo no momento da Olimpíada e que, obviamente, esse ciclo, quando você vibra com bons resultados, colabora muito para que a modalidade seja cada vez mais vista. E você já até falou desse trabalho futuro, né? Desses próximos passos. Eu preciso escolher uma nova música, pensar numa nova série, pensar como é que vai ser a roupa, porque de fato muda, né? As próprias competições mudam, né? As provas, a série mista tem formações diferentes a cada evento. Como é que vai ser um pouquinho desses próximos passos também do conjunto brasileiro pensando na sequência? Agora o conjunto começa tudo de novo. Então, foram as últimas vezes que elas apresentaram essas coreografias. Agora a gente vai buscar novas 2 músicas bonitas aí, maravilhosas. A gente vai escolher e agora
tem os outros aparelhos. A série simples vai ser de 5 bolas, então no lugar das 5 fitas vai entrar 5 bolas, que é ótimo para a gente, que a gente ficou muito tempo com essa fita que dá um trabalho. E a outra coreografia mista vai ser de arcos e arcos e massas. 2 arcos e 3 pares de massas. E aí essas trocas elas são feitas praticamente ano a ano, né? Dentro desse ciclo, ano a ano, as provas são alternadas. Não, agora esses aparelhos vão permanecer até os Jogos Olímpicos 2028. Só que isso não significa que vão ser as mesmas coreografias, porque ficar 3 anos com as mesmas coreografias tira um pouquinho daquela expectativa, né, de coisa nova e música nova, e também enjoa bastante. Imagina que até a gente no treinamento, o público também já começa a conhecer a coreografia de trás para frente, de frente para trás, então tem algumas estratégias que a gente usa de mudar de um ano para o outro, mas agora a gente vai nos organizar, né, reunir, planejar tudo certinho como vai ser. Mas, Duda, apesar das mudanças, né, 3 anos até a próxima edição dos Jogos Olímpicos é um tempo considerável, né, para justamente encontrar esses ajustes e essa sintonia de vocês, das 5 atletas, das 5 ginastas, né, o conjunto de maneira geral, com os aparelhos também, né? Sim, é ótimo. Antes costumava ser de 2 em 2 anos, né? Mas esse ciclo vão ser os 3 anos com o mesmo aparelho. E para nós é ótimo, porque a gente cria mais habilidade, uma sintonia maior, não só entre si, mas com os aparelhos mesmo. Então, eu acho que vai só evoluindo e a gente vai chegando lá no nosso objetivo principal, que é as Olimpíadas, da melhor maneira possível. Camila, eu vou falar baixinho aqui, tá bom? Para quem estiver ouvindo a Band News FM não escutar a gente. Tem algum spoiler Não. dessa música que vem pela frente para a nova coreografia das meninas? Não tem ninguém ouvindo, pode me contar. Ainda não temos. Temos algumas ideias assim já, mas já tá bem cru ainda, então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho aí, viu? Então o convite já está feito assim que a coreografia for definida, que a música for escolhida, vocês voltam aqui na Band News FM e aí a gente vai contar para toda a nossa audiência como vai ser esse trabalho, como é que vocês estão pensando também nesses próximos passos e nas próximas apresentações. Combinado? Temos um acordo, hein? Com Combinado. certeza, combinado. Legal. Camila Ferezin, técnica da seleção do Conjunto Brasileiro de Ginástica Rítmica, Duda Aracaki, capitã do nosso conjunto, as duas participando aqui da nossa programação da Band News FM, falando sobre essas 2 medalhas de prata conquistadas no Mundial disputado no Rio de Janeiro. Duda, Camila, agradeço muito a participação de vocês. Para nós aqui da Band News FM é sempre uma honra recebê-las e, de fato, as portas estão sempre abertas. Estaremos acompanhando vocês nesse ciclo até Los Angeles 2028 e que venham muitos outros pódios aí pela frente nessa caminhada de vocês. Parabéns mais uma vez e sucesso nos próximos passos. Obrigada, Obrigada. beijo para todo mundo.